Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oração pelas vocações. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor da messe e pastor do rebanho, sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral da tua igreja. Maria, Mãe da Igreja, modelo de servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Agora sim, está no ar mais um programa Anjos da Rua. Apresentação comigo, Hildo Nogueira. É isso aí, pessoal. E hoje nós vamos meditar qual é o Evangelho. O Evangelho de São João, pessoal. O capítulo é 15 e o versículo é 1 em diante. Esse Evangelho nos ensina a ter, consciência de que nada somos sem Deus. Fora de Deus não temos salvação. Pessoal, então vamos lá. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele cortará. Podará todo o que der fruto, para que produza mais frutos. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Se permaneceres na videira, assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a mensagem de Cristo. Sem mim nada podeis fazer. E às vezes nós pensamos, por que isso acontece comigo? Por que isso acontece com fulano? Por que isso não acontece com ciclano porque é uma pessoa ruim? Por que isso acontece com fulano que vive dentro da igreja? Por que aquilo acontece comigo que estou dentro da igreja? E as pessoas más, ruins, vivem numa boa. Nada dá de errado na vida dessas pessoas, só na minha que rezo. Já aconteceu isso com você? Meu irmão, minha irmã, cuidado com a tua língua, porque ela pode ser um dardo que voa como flecha do meio-dia. Olha, a nossa língua pode também nos levar para o inferno. Porque nem sempre as desgraças são castigo. Porque também está escrito, como pai que ama, Deus corrige seus filhos. Como pai que ama, Deus corrige seus filhos. O pai que ama, educa. E muitas das vezes para sermos educados, muitas das vezes para sermos corrigidos, muitas das vezes para sermos repreendidos, muitas das vezes para sermos reconduzidos no caminho da retidão, é preciso que alguém puxe a nossa orelha. E muitas das vezes nós também não gostamos de ter a orelha puxada, nós não gostamos de que as pessoas falam aquilo que nós precisamos ouvir, porque estamos acostumados com que as pessoas vivem falando apenas aquilo que eu queria ouvir. E nem sempre, nunca, jamais será.
digo, volto aqui, eu volto atrás e digo, jamais será a solução para os nossos problemas ou um alívio para a nossa consciência ouvir apenas aquilo que queremos. Porque a verdade nua e crua é que temos que de fato ouvir aquilo que precisamos. Temos que ouvir aquilo que precisamos. Temos que ter consciência disso, meu irmão, minha irmã. Não importa o grau de parentesco. Não importa quão próximo de você eu sou. Se eu não vou falar porque vou magoar, cuidado. Antes você deixar a pessoa irritada por alguns instantes do que ver ela se perder pelo caminho e ir para o inferno. Porque exortar faz parte. Exortar faz parte daqueles que amam quem está no caminho errado. Exortar faz parte. E muitas das vezes, meus irmãos, Jesus chega diante de nós e estamos ali como Bartimeu. Cegos. E é preciso que alguém venha e abra os nossos olhos para que vejamos então a realidade. Às vezes estamos tão certos da nossa caminhada, às vezes estamos tão seguros da nossa jornada, que estamos que nem Paulo, marchando, né? Indo ali no meu lindo cavalo, mas quando eu caio do cavalo é que as minhas vistas voltam, né, a recobrir a razão. Então às vezes é preciso cair do cavalo, meu irmão, como diz o ditado. Paulo precisou cair do cavalo para ter certeza de que ele estava no caminho errado e que o caminho que Cristo conduz é outro. O propósito que Cristo indicava para Paulo é outro. Ora, qual seria a necessidade de Cristo ter Paulo como apóstolo se já tinha Estevão como eleito, né, para substituir Judas? Ora, Jesus já tinha ali um apóstolo temeroso, mas quem ele quis ungir da sua maneira? O perseguidor de cristãos. O homem que tinha em mãos autonomia e carta para matar quem quer que fosse cristão. Aquele que proclamasse o nome de Jesus poderia ser morto por Paulo. E quem Jesus quis chamar para o seu povo? Saulo. Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Olha a força dessa palavra, meu irmão. Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Ora, se Jesus já estava morto, ressuscitado lá no céu, na glória de Deus, como que Paulo poderia perseguir Jesus? Como eu disse ontem, meus irmãos, como eu disse ontem, no vídeo de ontem, quando Satanás tenta destruir a humanidade, ele está tentando ao mesmo tempo destruir a Deus, porque destruir Deus diretamente ele não consegue. Ele não consegue, porque ele é derrotado. Mas como ferir a Cristo? Como ferir a Deus? Ferindo o homem que é a sua imagem e semelhança. Então, como que eu faço para perseguir Jesus? Como que eu faço para perseguir o projeto de Deus? Aí eu começar a perseguir as pessoas que seguem Cristo. E uma das maiores covardias que eu posso cometer com aquele que segue a Cristo, com aquele que tem Deus no coração, é não exortá-lo quando ele estiver no caminho errado. Eu preciso evangelizar o meu próximo. Eu preciso exortar o meu próximo. E o meu próximo é todo aquele que eu vejo que está no caminho errado. Eu preciso apontá-lo, eu preciso mostrá-lo. Mas, pessoal, eu preciso fazer isso com sabedoria, discernimento e amor. Eu não posso exortar as pessoas com ar de condenação. Eu não posso chamar a atenção das pessoas como se eu fosse superior a elas. Mas eu posso chamar a atenção delas como uma pessoa que as querem bem e que quer que elas vejam que este caminho que está sendo tomado não conduz ao céu. Não agrada ao coração de Deus. Este caminho que ela está tomando, este segmento que ela está indo, não faz parte do projeto de Deus.
E quantos de nós, meus irmãos, vimos, né, parentes, amigos, familiares, colegas de trabalho, buscando atalhos para alcançar a felicidade, enquanto sabemos que a única verdade, o único caminho, a única solução, a única real, verdadeira e suficiente salvação está em Cristo Jesus. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me conhecem quando elas ouvem a minha voz, elas me conhecem. Então, vejamos que Jesus se coloca a todo momento, em todas as circunstâncias, como Ele sendo a única solução que temos. Jesus não é uma opção, meus irmãos. Jesus não é uma opção. Jesus é a única solução. Não existe outro caminho para seguir senão a Cristo. E muitos de nossos irmãos estão esquecendo, se perdendo, estão se desviando, estão se desvirtuando, porque acham que encontraram um atalho. E para o céu não existe atalho, meus irmãos. A Jerusalém celeste está num caminho reto, estreito. A porta é estreita, o caminho é reto. E com toda certeza, quando você entender isso, quando você descobrir isso, e quando você determinar que você seguirá por este caminho, ainda que estreito, ainda que cheio de obstáculos, ainda que cheio de dificuldades, Satanás vai procurar dificultar ainda mais, colocando pedras no seu caminho, lançando espinhos no teu caminho. Mas quando nós temos Cristo, quando nós temos Jesus, quando nós temos a graça, o ar de estar na graça de Deus, em comunhão com Cristo, Cristo nos manda o Espírito Santo para que Ele derrube todo o levante do inimigo, para que Ele abra todos os caminhos, porque Cristo abre porta até onde não tem, meus irmãos. Não se preocupa com atalhos, porque eles não te levarão para o céu. O que te levarão para o céu é Cristo. Porque quando você seguir adiante e você deparar com uma muralha, ela vai cair, porque já caiu a de Jericó. E quando você se achar que você será naufragado, Deus vai abrir o mar da sua vida, porque você vai passar pé enxuto. Quando você achar que ainda não é o suficiente, Deus vai abrir todas as águas para que você atravesse a pé enxuto. Deus vai derrubar muralhas para que você alcance o seu propósito, o seu objetivo. Não busque atalhos, porque a verdade, o caminho e a vida é Jesus. Amém? As desgraças nem sempre são castigos. Deus, na sua dificuldade, pode estar forjando o seu caráter. Deus pode estar usando a sua dificuldade para forjar o seu caráter, porque Ele te prepara para algo gigantesco na sua vida. E você testemunhará grandes maravilhas em nome de Jesus. Amém? Estivemos e sempre estaremos reunidos, pessoal, pela graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esqueci de falar no começo do vídeo, mas eu falo agora. Curte, comenta, compartilha, deixa seu like, acione o sininho de notificações e dispara, porque esse vídeo pode ter sentido para alguém. Eu sou Hildo Nogueira e este é o canal Anjos da Rua. Compartilha com todos, em nome de Jesus.